Então, tá? Pronto, já está gravando de novo. Bom, falando tudo isso, alguns de vocês podem pensar que quando a gente está falando sobre contato com espíritos, a maioria das coisas são negativas. Não necessariamente. A gente tem exemplos históricos de personalidades famosas, né, que tiveram contato com entidades espirituais e que realizaram grandes obras para a humanidade, que são lembrados até hoje, né? E pessoas que não têm nada de disfuncional, não são pessoas loucas, não têm problemas mentais, né? Embora muitas vezes algumas pessoas taxem, né, algumas pessoas de problemas psiquiátricos, doentes mentais, mas não necessariamente quando você ouve uma entidade espiritual, ou quando você sente, ou quando você tem algum tipo, você está entrando num processo de esquizofrenia, tá? Dois grandes exemplos históricos que acho que vale a pena lembrar aqui é, por exemplo, o caso de Sócrates. Muita gente não sabe disso, mas Sócrates, ele mesmo dizia que ele tinha contato com o seu daimon, né? Daimon, mal traduzindo, seria a tradução da palavra demônio, tá? Dentro da tradição judaico-cristã. Mas a palavra daimon, na sua origem, não tinha relação com daimon, a palavra daimon com o sentido de demônio, que depois foi tomado pela Igreja Católica, pela tradição judaico-cristã. A palavra daimon, na origem grega, ela significa basicamente, ela pode ser traduzida basicamente como um gênio, uma inteligência, tá? Esse gênio e essa inteligência, eles não eram necessariamente maus, ruins, devotados ao mal de natureza maligna, nada disso. Daimon é simplesmente uma inteligência que vive nos planos invisíveis e que poderia tomar contato com o plano dos seres humanos. Na filosofia grega, os daimons, na filosofia hermética, em outras filosofias, o daimon ele era uma entidade que fazia a correlação entre o mundo celeste e o mundo terreno, tá? Ele não era necessariamente ruim. Então Sócrates dizia que falava com o seu daimon. Nas palavras do próprio Sócrates, né, tal como foi escrito pelos discípulos dele, Xenofontes, Platão, né, e outros, né, ele dizia o seguinte: desde que eu era uma criança, uma voz impediu-me de fazer coisas. Contudo, ela nunca me induziu a fazer nada. O que ele está querendo dizer com isso? Que essa voz que ele ouviu uma voz, né? Essa voz que ele ouvia nunca tinha induzido ele a fazer alguma coisa, mas algumas vezes tinha sugerido a ele não fazer certas coisas, não tomar determinadas atitudes que lhe seriam prejudiciais, tá? Eu lembro uma vez que um amigo meu me contou que ele era criança e ele lembra que algumas vozes falavam com ele, né? E essas vozes aparentemente eram positivas. Um dia ele estava na cozinha e ele viu uma faca. Ele era criança, devia ter uns 5, 6 anos de idade, né? Ou menos até. E aí ele foi pegar a faca e aí ele rapidamente ouviu na mente dele: olha, você pode pegar essa faca se você quiser. A gente não vai te impedir a fazer isso. Mas se você pegar essa faca, você vai se machucar. Provavelmente você vai se machucar. Então, eu acho melhor você não fazer isso. Ele, ouvindo essa voz, ele falou: tá bom, não vou pegar. Não sei porque que eles estão falando isso, né? Quando ele é criança, não sei porque que estão falando isso, mas eu não vou pegar não, vou deixar. Aí quando ele, né, hoje em dia ele é adulto, lembrando disso, ele lembrando que algumas vezes essas entidades que ele ouvia alertavam ele sobre determinadas atitudes que ele não deveria tomar, que provavelmente iriam causar algum dano para ele, e que praticamente salvaram ele em várias situações. Uma delas foi essa da faca. Com Sócrates acontecia alguma coisa parecida com isso, tá? Essa entidade dava conselhos para ele, falava, transmitia mensagens, né, etc. Outra personalidade histórica que é muito conhecida por ter contato com entidades espirituais e ouvir vozes, e essas vozes eram positivas, né, foi Joana d'Arc. Joana d'Arc ouvia as vozes de santos, né, de santos famosos, né, que fizeram história na igreja. Ela ouvia
essas entidades aconselhavam ela a fazer algumas coisas, né? Então esses dois são exemplos históricos, dois exemplos que eu quis pegar para vocês, exemplos históricos de ligações espirituais que podem ser positivas, né? E que podem até, dependendo, se for uma personalidade que tem uma missão de cunho planetário, essas entidades podem até ajudar essa personalidade a desempenhar a sua missão, tá? Gente, olha só, uma coisa importante é o seguinte: a obsessão espiritual, ela não é um processo só de desencarnado para encarnado, como muitas pessoas podem acreditar. Muitas pessoas supõem, então o desencarnado vem, se associa a mim, né, mentalmente e começa a me prejudicar. Não, tá? Existem 4 formas básicas de obsessão. Isso eu acho que é importante lembrar para todo mundo. Existe a obsessão espiritual de desencarnado para encarnado. Existe a obsessão espiritual de encarnado para encarnado. Eu vou falar sobre isso, né, daqui a pouquinho, quando eu for falar sobre o vampirismo. Existe a obsessão de encarnado para desencarnado, tá? Isso é uma coisa também muito comum, mas que muitas pessoas não se dão conta disso, tá? Ou seja, eu, por exemplo, né, vamos dar um exemplo para ficar melhor entendido. Uma pessoa, marido, né, tem uma esposa, ele ama essa esposa, gosta muito dela, praticamente fez essa esposa a vida dele, né, a vida dele se resume a essa esposa, e essa esposa morre. Ela morre, ela percebe a condição espiritual dela, ela quer se libertar dos liames da matéria, subir para o plano espiritual, se elevar, né, aos planos cósmicos, e esse marido, ele fica pensando nela, fica falando, poxa, fulana, você não podia ter me abandonado, volte, por favor, não me abandone, não me deixe aqui sozinho nesse mundo, eu te amo tanto, eu não consigo viver sem você, né? O que vai ser de mim agora? Então, emitindo esses pensamentos, ele está realizando uma obsessão de encarnado para desencarnado. Ele encarnado, com o poder mental e magnético que ele tem, ele pode aprisionar essa alma, se essa alma permitir, obviamente, né? Mas ela pode se sentir tentada a isso, e impedir que essa alma se eleve para os planos espirituais mais elevados. Porque a gente sabe que quando uma alma desencarna, ela pode ficar ou no nível da crosta terrestre, e aí as obsessões espirituais para acontecerem são, né, quase automáticas, né? Ou ela pode se desprendendo da energia do perispírito, né, ou do corpo etérico, do corpo astral, as energias da vitalidade, do corpo emocional, e pode ascender a planos mais elevados, tá? Não necessariamente ela vai perder a individualidade dela por conta disso, mas ela vai ascender a planos elevados e ela vai ficar ali numa consciência mais pura, tá? Se a gente ficar pensando muito naquela pessoa, impedindo proferindo clamores de retorno, chorando, projetando nossa emoção no desencarnado, a gente pode impedir essa ascensão aos planos invisíveis mais elevados, que são um processo natural que toda alma deve passar, tá? Então, esse é um exemplo de obsessão de encarnado para desencarnado e que a gente deve evitar ao máximo. Quando uma pessoa morre, é claro que a gente pode sentir saudade, é claro que a gente vai sentir falta da pessoa. Isso é absolutamente natural e humano. Não estou dizendo para vocês não sentirem isso, mas é preciso saber que a alma agora está num outro estágio. Ela tem outras atribuições, ela tem um outro caminho agora a seguir, e esse caminho ele deve ser respeitado, ele deve ser... a gente deve permitir que essa alma possa seguir o curso natural das coisas no pós-morte, tá? Além dessas 3 formas, né, que eu já falei, de desencarnado para encarnado, de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, existe também a de desencarnado para desencarnado. É algo que a gente praticamente não toma consciência, tá? Porque acontece no plano espiritual. Então, o desencarnado ele pode ter um grau de obsessão maior ou menor sobre um outro desencarnado, tá? Isso é uma coisa muito comum. Dizem, inclusive, que o processo de obsessão de desencarnado para desencarnado é o que mais acontece no planeta Terra. Acontece mais do que os outros 3 tipos, tá? Porque quando a gente está
Desencarnado, a gente fica muito vulnerável a obsessões espirituais, mais até do que no plano físico, quando a gente ainda pode resistir de alguma forma. Quando a gente está desencarnado, isso pode ser mais difícil, tá? Quais são os dois tipos mais gerais de obsessão espiritual? A gente pode falar que existem dois tipos mais comuns e mais abrangentes, embora a gente possa separar esses dois tipos, possa criar diversos desdobramentos, mas existem dois tipos mais gerais de obsessão espiritual, que é a ligação por afinidade, não intencional, tá? E a obsessão com a intenção de prejudicar o outro por conta de um karma passado conjunto, tá? Existe também um terceiro tipo, que é uma obsessão intencional por ordem de terceiros, tá? Isso é muito comum em casos de magia negra, feitiço de amarração, onde você reúne entidades espirituais sombrias e dá uma função, né? Dá uma missão para essas entidades. Olha, vocês vão agora obsedar aquela pessoa lá. Em troca, eu vou dar um benefício para vocês, tá? Isso é muito comum em casos de feitiço de amarração, onde uma mulher ou um homem vão procurar uma pessoa dessas. Eles querem, né, que o namorado, a namorada, o ex-namorado volte, o marido, o ex-marido, a ex-mulher volte, né, que volte para eles, e eles pagam uma pessoa, essa pessoa faz um feitiço de amarração, e nesse feitiço de amarração você recruta entidades sombrias que vão até a pessoa, ficam buzinando na orelha da pessoa, né, para que a pessoa volte, né, as entidades praticamente fazem a pessoa sentir falta do outro, coisa que ela não sentia, sentir necessidade do outro, se sentir carente, para retornar para a pessoa que fez o feitiço de amarração. Eu já assisti muitos casos como esse, tá? E uma pessoa pode até mesmo destruir completamente a vida dela própria com esse tipo de feitiço, quando ela se deixa levar, tá? Por esse feitiço. Eu conheci inclusive um caso de uma pessoa que passou por isso, ele mesmo viu o feitiço de amarração, né, dentro de um trabalho espiritual que a gente estava fazendo, e mesmo tendo visto, ele não conseguiu se libertar do feitiço de amarração. Ele dizia para mim: olha, Hugo, eu não consigo me desvincular dessa pessoa. Eu quero me desvincular, mas eu não consigo. Só de pensar em me desvincular dessa pessoa, eu sinto um desespero, que é um desespero profundo, vazio, uma coisa horrível, e eu não consigo me desprender dessa pessoa. O que eu faço? Né? Então ele estava assim, realmente desesperado, né? E o que acontece? Esse desespero, esse vazio, essa carência, isso tudo pode ser alimentado por essas entidades que são mandadas por terceiros e podem fazer com que a pessoa sinta falta e queira retornar para quem fez o feitiço de amarração, tá? Esse negócio de trago a pessoa amada em 3 dias, muitas vezes isso é uma bobagem tremenda, tá? Muitas vezes é charlatanismo, picaretagem, aliás, sempre é charlatanismo e picaretagem, né? Agora, quando você usa entidades espirituais para fazer a pessoa sentir falta, a pessoa pode entrar nesse processo obsessivo e pode realmente sentir falta da pessoa e pode até retornar. E já adianto para vocês, as consequências de quem faz esse tipo de feitiço são devastadoras na vida da pessoa. Isso eu tomei conhecimento de um caso de uma pessoa que tinha feito isso. Depois que a pessoa voltou para ela, movida pelos espíritos inferiores, essa pessoa desistiu da outra, né? Quer dizer, ela fez o feitiço, a pessoa voltou para ela desistiu, a pessoa ficou, né, totalmente confusa, totalmente, né, enfim, ficou ali desesperada, né? Ela voltou e a pessoa não quis mais, né? E depois disso, a vida dela ficou praticamente destruída. Ela não conseguia emprego em lugar nenhum, ela ficou totalmente sem dinheiro, as pessoas se afastaram dela, tá? E ela teve uma desordem total na vida amorosa dela, um desequilíbrio total. Ela não conseguia mais ninguém, ela era uma mulher super bonita e não conseguia namorar com ninguém por conta desse feitiço de amarração que ela fez. O que é isso? É o karma voltando para a própria pessoa, tá? Então esse é um exemplo não muito conhecido, mas bastante
bastante utilizado de obsessão espiritual feita por terceiros, tá? Quando se visa um fim determinado, e nesse caso se chama feitiço de amarração, porque vai amarrar uma pessoa na outra, tá? Mas esse é um caso de obsessão intencional feito por terceiros. Existe também a obsessão intencional de prejudicar o outro, mas não por terceiros, mas sim motivado por um karma passado conjunto, ou seja, tanto o obsessor quanto o obsedado, eles têm um karma conjunto, e esse karma faz com que essas entidades se aproximem, né? Um está desencarnado, o outro está encarnado, e começa um processo obsessivo, tá? Esse é um caso comum de obsessão, mas pelos estudos que a gente faz, não é o caso mais comum que existe. O caso mais comum de obsessão espiritual é a ligação por afinidade. São aqueles espíritos que estão perambulando na crosta terrestre, estão perdidos, muitas vezes não sabem que morreram, outras vezes sabem, mas sentem necessidade de se ligar à energia de um encarnado, tá? Para compartilhar dos seus desejos, compartilhar da sua energia, né? Se ligam e começam a sugar a energia da pessoa encarnada, tá? A Edith Fiore contou um caso no livro dela, o nome do livro é Possessão Espiritual, um livro maravilhoso. Quem tiver a oportunidade, pegue esse livro e leia, que é um livro maravilhoso. O livro Possessão Espiritual. Ela conta um caso de uma pessoa que estava fazendo regressão, viu a morte dela numa vida passada, ele saiu do corpo e ficou preso no nível da crosta terrestre, não subiu para os planos espirituais mais elevados. Então ele ficou aqui na Terra, né? É o que se chama de alma presa à Terra, não consegue se desprender da Terra. Aí ele começou a perambular, né? Andar por aqui, andar por ali, e viu uma moça que era da idade dele, praticamente da idade dele. Ele olhou para aquela moça e falou: puxa, mas que energia boa que essa moça tem, né? Que energia gostosa, né? Poxa, eu vou ficar aqui junto com ela. Foi o que ele pensou na hora. Quer dizer, isso, assim, para ele na hora, né, como espírito, não tinha nenhum tipo de malícia, né? Foi uma coisa totalmente não intencional, né, no sentido de prejudicar a pessoa, mas ele se ligou a essa moça começou a ter uma série de problemas por conta disso, ele viu isso inclusive na regressão, né? E ele também começou a ter problema, né, porque ele extraía energia dessa moça e extraía energias boas, mas também energias ruins, né? Então os problemas que essa moça começou a ter, ele absorvia essas energias, passava mal, etc, né? E esse é um exemplo muito comum, né, da gente encontrar de ligação por afinidade. Isso na apometria é chamado de indução espiritual. É quando existe essa ligação espiritual, mas sem a intenção de você prejudicar o outro, tá? Inclusive, é importante mencionar que muitas obsessões espirituais têm até uma intenção positiva. Às vezes, por exemplo, um pai desencarnou, aí o filho está encarnado. O pai sempre foi super protetor com relação ao filho, tá? Então, depois da morte, se ele ficar ligado à Terra, ele pode se ligar ao filho e querer proteger o filho. Como ele, espírito, né, depois da morte, se liga ao filho, continua querendo proteger o filho. E nessa tentativa de proteger, ele pode começar a cercear as ações, as atitudes, as iniciativas do filho, os comportamentos que ele não concorda e que ele acha que não vão ser positivos para o filho, né? Então, nessa obsessão, mesmo sendo algo não intencional, com um objetivo, né, que seria supostamente positivo, ele pode causar um prejuízo imenso ao filho, que pode devastar a vida emocional, a vida amorosa, profissional, né, de uma outra pessoa, porque a entidade espiritual, ela sempre entra ali querendo proteger, mas ela também entra com as suas crenças, né, com seus estereótipos, com aquilo que ela acredita que seja o melhor para o filho. Isso não só desencarnado, mas também encarnado, né? Existem muitas obsessões espirituais que são de encarnado para desencarnado, ou da mãe com o filho, ou do filho com a mãe, ou do irmão com a irmã, né, com a irmã, da irmã com o irmão, e assim vai, né? Um querendo sempre abafar o outro, reprimir o outro, direcionar a vida do outro, né? Isso também é uma obsessão espiritual, e nesse processo também existe a extração das energias do outro, tá? Dentro disso, gente, eu acho que seria uma coisa
extremamente interessante a gente mencionar o processo do vampirismo. Tá? O que é vampirismo? O vampirismo é muito conhecido nos mitos, nas lendas, né, como um indivíduo que tem, né, que é imortal, né, fisicamente, tem dentes grandes, ele vai, geralmente ele morde o pescoço das vítimas, suga o sangue e assim ele abastece o seu corpo físico, né? Na verdade, isso é um mito, é uma lenda que traz um simbolismo muito significativo que fala, que aborda sobre o tema dos vampiros astrais e dos vampiros físicos também. O que é o sangue, né? Se a gente for estudar o simbolismo do sangue, a gente vai ver que o simbolismo do sangue está ligado, estreitamente ligado, ao simbolismo da vitalidade, da energia. Tá? Sangue é vida. Até biblicamente se diz isso, né? Sangue é vida, o sangue de Jesus, quer dizer, a vida de Jesus, né? Então, sangue é vida, vitalidade, energia, força, né? Quando você tira o sangue de uma pessoa, essa pessoa morre, essa pessoa fica enfraquecida, né? Sangue é vida, vitalidade, energia. Então, o vampiro, quando ele extrai o sangue da pessoa, na verdade, ele está extraindo a energia da pessoa, simbolicamente, tá? Então, existe o vampirismo astral, das entidades espirituais para os encarnados, e existe o vampirismo inconsciente de encarnado para encarnado. Tá? Isso eu vou mencionar rapidamente, para a gente não se deter muito nisso, mas é uma questão super interessante também. Isso está dentro dos vampiros inconscientes. Você já deve ter visto aquelas pessoas, né, que são da nossa convivência, né, muitas vezes do nosso trabalho, ou parentes nossos, que chegam: pô, fulano, quero te contar uma coisa. Né? Aí a pessoa vai te contando, aí a pessoa fica 2 horas te contando um caso. E você lá, né? Tal, entrando em contato com aquela energia. Então, terminei, pô, muito legal isso, né? Então, vou indo lá, tchau, um abraço, ela vai embora. Aí depois que a pessoa vai embora, a pessoa que ouviu tudo aquilo, ela se sente arrasada. Isso já deve ter acontecido com vocês, né? Às vezes a pessoa não precisa nem ficar 2 horas, não. Às vezes a pessoa fica meia hora, 15 minutos falando, e ela já rouba totalmente nossa energia, né? Esses são os vampiros inconscientes. Apesar dele não ter consciência disso, ele chega para falar com você e o objetivo inconsciente, tá? É importante enfatizar isso, é realmente tirar a sua energia e ele ficar com a sua energia, tá? São pessoas que têm assim uma dependência da energia alheia. Cada pessoa tem uma determinada cota de energia, maior ou menor, conforme ela trabalha isso dentro de si, né? Mas existem pessoas que, por não utilizarem da sua própria energia de uma forma adequada, acabam dispersando a própria energia. E nesse processo de dispersar a própria energia, elas ficam se sentindo desvitalizadas. Nessa desvitalização, elas precisam repor isso. Muitas vezes elas não conseguem repor sozinhas. E quando elas tentam repor isso e não conseguem repor sozinhas, elas vão tentar roubar a energia do outro. E aí acontecem os processos de vampirização inconsciente de encarnado para encarnado. E existem alguns tipos de vampirização inconsciente. Por exemplo, um deles é o vampiro cobrador, né? O que é o vampiro cobrador? É aquela pessoa que te cobra sobre tudo, né? Ela te cobra de tudo. Onde você foi, com quem você esteve, o que você fez, né? Você começa a ficar irritado com isso, você começa a ficar entediado, isso te causa reações emocionais, você acaba reagindo a essa cobrança e nessa reação, ou mesmo na cobrança em si, você acaba tendo suas energias exauridas e fica com as suas defesas energéticas abertas e prontas para serem sugadas, tá? Então ele começa a cobrar, e nesse processo de cobrar ele vai roubando sua energia. Se você deixar, ele vai roubando sua energia, tá? Esse é o vampiro cobrador. Existe também o vampiro crítico. O que é o vampiro crítico? Tá? É aquele que critica o outro de uma forma desmedida. Às vezes a pessoa nem pede, né, para a opinião dessa pessoa, ou para essa pessoa dar um veredito sobre algo, e a pessoa vai e te critica, né? Você faz alguma coisa, tá vendo? Você não devia ter feito isso, porque não sei o que lá, né? Esse é o vampiro crítico, né? Ele não reconhece seus pontos positivos, ele não te dá espaço,
né, para você errar ou para você reconhecer os seus erros. Ele vai e já te critica, né? Nesse processo ele acaba envolvendo a vítima, né, dentro de uma energia de baixa autoestima. A vítima acaba se sentindo, né, que está sempre errada, ela sempre está sendo criticada, então ela deve estar muito errada, ela só faz, né, coisa errada, ela não faz nada certo. Então a pessoa fica com uma baixa autoestima e acaba se tornando uma presa fácil do roubo das energias, tá? Esse é o vampiro crítico. Existe também o vampiro pegajoso. O que é o vampiro pegajoso? É aquela pessoa que parece não desgrudar de você. Aquela pessoa que fica, que tira, né, te sufoca, tolhe seus movimentos. A pessoa vem, ela fica, ela te toca, ela fica, né, quer ficar ali junto de você, não desgruda de você, fica o tempo todo próximo, parece que está colada em você, né? Não te dá espaço e te sufoca. Ela praticamente te sufoca. Tá? E muitas vezes ela não permite que você tenha contato com outras pessoas. Ela quer você só para ela, né? Esse é o vampiro pegajoso. Nesse processo de ficar colado na outra pessoa, ela acaba sugando as suas energias, tá? Isso aí acaba acontecendo de uma forma quase automática, tá? Esse é o vampiro pegajoso. Existe também o vampiro esponja. O que é o vampiro esponja? É aquele que acredita ser a dona da outra pessoa, tá? É aquela pessoa extremamente possessiva e ciumenta. É aquela pessoa que não deixa o outro ter contato com um amigo, que já acha que, né, que ela vai ser abandonada, ou que está dando mais atenção para o outro do que para mim mesma, né? Não deixa que ninguém se aproxime da pessoa que é vítima, né, da vampirização. Tem aquele sentimento de ciúme forte, tem aquele sentimento de posse muito forte, e o desejo da pessoa é isolar a outra e ter a pessoa só para si mesma. Então, nesse processo, ela vai sugando a energia da outra, tá? Existe também o vampiro bajulador. O que é o vampiro bajulador? É conhecido popularmente como o puxa-saco, tá? É aquela pessoa que fica puxando o seu saco, fica exaltando exageradamente as qualidades da vítima, né, que está sofrendo a vampirização, mas ela sempre faz isso para obter alguma coisa em troca, tá? Então é aquela pessoa: puxa, fulano, você é tão legal, nossa, eu acho você tão inteligente, né? A pessoa acaba tendo o ego dela inchado, né? Fala: poxa, obrigado e tal. Pô, me ajuda com não sei o que eu preciso. Me ajuda a conseguir sei lá, alguma coisa com a professora tal, me ajuda a conseguir um cargo com a pessoa tal. Aí a pessoa fica assim: poxa, né, essa pessoa está me pedindo isso, é meio complicado, mas também, se eu não ajudar, eu não sou legal. Se eu não ajudar, eu não sou, né, uma pessoa bacana, eu não sou inteligente, como ela disse. Então, se a pessoa se deixar levar pelo ego, existe uma tendência a pessoa acatar todos os pedidos da pessoa que é o vampiro bajulador, né? Então esse é o vampiro bajulador. É o popular, né, no popular, o puxa-saco, que fica te elogiando sempre para obter algum benefício em troca. E quando você abre a sua guarda, por causa dos elogios que você recebe, esse vampiro acaba te sugando, tá? Além desse, existe também o vampiro tagarela, que foi o primeiro exemplo que eu dei. O que é o vampiro tagarela, né? É aquela pessoa que fala exaustivamente. É aquela pessoa que ela praticamente não se preocupa em estabelecer um diálogo com você. Só ela quer falar, né? Ela fala. Você faz algum comentário sobre o que ela está falando, ela nem te ouve. Na maioria das vezes ela nem te ouve, né? Pois é, mas você sabe que blá, 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 blá. Quer dizer, nesse processo, você está ouvindo ela. E nessa abertura que você dá para ela, ela vai sugando sua energia, tá? O ato de falar, gente, isso é uma coisa muito importante, que a gente precisa prestar muita atenção nisso. A fala, ela é muitas vezes um vício. Não só a fala física, né, quando você está falando, a linguagem, né, quando você está falando para o outro, mas também a fala mental, o diálogo mental que nós temos, né? Muitas vezes isso é um vício, a pessoa fica viciada em falar. E muitas vezes a fala, ela é um mecanismo de defesa para a pessoa não ouvir alguma coisa, alguma mensagem que outras pessoas ou a própria vida está querendo transmitir para ela, tá? Então
Então a pessoa que fala muito, que é muito tagarela, né? Que não se preocupa em ouvir o outro, muitas vezes ela está entrando num mecanismo de defesa, né? Que serve para que ela evite a todo custo o que outras pessoas têm a dizer sobre ela e que muitas vezes pode ser importante dela ouvir, né? Porque a gente só consegue resolver as nossas questões quando a gente tem uma percepção aberta para descobrir aquilo que nós estamos errando, né? Os nossos erros e conseguir aprender com eles, né? Se a gente fala e não escuta as lições da vida, não escuta as mensagens de outras pessoas, não escuta até uma crítica, né? Uma crítica construtiva, uma coisa que uma pessoa fala para você que é importante, a gente acaba, né, se envolvendo só no nosso mundo interno e continua repetindo os mesmos erros, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer da fala um vício. A nossa sociedade ela é extremamente viciada na fala. E, na maioria das vezes, essa fala é vazia. Essa fala é uma fala totalmente alienada. Tá? Então, muito cuidado com isso. Tá? Bom, então, um outro tipo de vampirismo, de vampiro, é o vampiro lamentoso. Né? O que é o vampiro lamentoso? É aquela pessoa que fica o tempo inteiro reclamando da vida. Puxa, mas minha vida está muito ruim, olha o que aconteceu, e agora eu estou com uma doença tal, e ai, meu chefe, que eu não aguento mais, ele fica me pressionando, e meu filho que fica saindo, eu não aguento mais essa vida, e a vida está ruim, e o governo está ruim, e os políticos são ladrões, e por isso que eu tô mal. Quer dizer, né, a pessoa acaba reclamando tanto, se lamentando tanto do estado de coisas atual, que ela acaba sendo uma vítima de tudo, né? Esse, na verdade, é um processo, é um discurso onde a pessoa entra num processo de auto-vitimização, né? Ela pode dizer que ela está sendo usada por alguém, que está passando por dificuldades diversas, que está sem dinheiro, que o seu afetivo está atribulado, dentre outras lamúrias, né, que a gente sabe que muitas pessoas fazem isso, né? E nesse processo de lamentação, a pessoa vai roubando energia das pessoas que estão ouvindo ela, né? Quando a gente pode se afastar da pessoa, ótimo, mas às vezes essa pessoa que é lamentosa, ela tem outras pessoas do seu convívio que dependem delas e essas pessoas não podem sair desse processo, né? Então elas têm que ficar aturando isso e aí elas têm que encontrar mecanismos de se proteger desse tipo de vampirização, tá? Gente, olha só. São 10 horas e 20 minutos aqui no meu relógio. A palestra já tem 1h20. Eu vou deixar esse restinho aqui, de repente, para a próxima semana, tá? Falar um pouco mais sobre isso. Tem muitas coisas ainda que eu queria falar. Eu posso dividir essa palestra em duas, porque realmente esse tema é extremamente vasto. Eu coloquei aqui só uma parte, né, do que pode ser dito. Mas eu vou então abrir para perguntas, e aí eu vou ficar um tempo respondendo perguntas. A Camila vai me passar aqui, eu vou falando as perguntas alto, tá? E vou respondendo na medida em que as perguntas forem surgindo. Ela está me dizendo aqui que já tem um monte de pergunta, né? Tem 9 perguntas. Você mandou para o meu e-mail? Ok, então deixa eu abrir aqui, eu vou ver aqui as perguntas. Se quiser falar a primeira pergunta enquanto eu abro aqui. Tá. Não, tudo bem, já abri aqui. Bom, Adriana, a primeira pergunta da Adriana, ela fez uma pergunta aqui, não tem relação com o tema, viu, Adriana? Mas eu vou falar assim rapidamente sobre isso, tá? Qual é a diferença entre a TVP e a psicoterapia reencarnacionista? Uma diferença bem grande, tá? A terapia de vidas passadas, ela surgiu como um processo terapêutico empírico que se originou a partir de experiências de psicólogos, médicos, que começaram a fazer regressão de memória através da hipnose nos seus pacientes, e esses pacientes começaram a ver uma outra vida, numa outra época, num outro contexto histórico, vivendo outras situações, e esses psicólogos, médicos perceberam
que esse contato com o passado do indivíduo surtia efeitos terapêuticos, tá? Então a TVP ela surgiu a partir de uma base experimental. A psicoterapia reencarnacionista não é terapia de vidas passadas. É muito diferente. É uma abordagem que surgiu com um médico, né, brasileiro que deu esse nome, psicoterapia reencarnacionista, e é uma psicoterapia que, segundo ele diz, né, hipoteticamente, né, ela teria sido revelada do plano espiritual para esse terapeuta, tá? Seria uma revelação, quer dizer, aí você já tem um componente religioso que está envolvido, tá? A terapia de vidas passadas, apesar da gente falar da reencarnação, ela veio com experiências empíricas, com experiências com regressão de memória, através de hipnose, as coisas foram acontecendo, né? Foi surgindo um padrão, as pessoas foram vendo vidas passadas e a partir daí foram se tirando conclusões, criando teoria, fazendo hipóteses, formulando hipóteses, né? E aí foi se configurando uma abordagem terapêutica. A psicoterapia reencarnacionista foi dizem, né, que foi espíritos que revelaram aquele conhecimento e que esse conhecimento seria, né, um conhecimento bastante importante para a humanidade, mas que na verdade é muito parecido com o que se faz na TVP, só que de uma forma, na minha opinião, bastante simplificada, tá? Muito simplificada, porque na psicoterapia reencarnacionista o princípio dela é que o mentor é que vai te levar para uma vida passada, tá? E o mentor é que tem que conduzir a regressão. Na TVP você não encontra nenhuma base com relação a isso. Quem tem que fazer a regressão é o terapeuta e ele tem que ter conhecimento para isso, tá? Ele tem que ter toda uma formação, ele tem que ter todo um conhecimento técnico, toda uma experiência, um estudo muito bem aprofundado para fazer isso. E na psicoterapia reencarnacionista não, né? Porque se o mentor faz tudo, o terapeuta ele se coloca num papel secundário, tá? Então assim, vou, né, falar basicamente isso, depois eu posso até falar mais sobre esse assunto, mas nessa palestra, como não é o foco, eu vou falar só isso, tá? Outra pergunta da Adriana, e também queria saber como a TVP pode explicar o bullying, tá? Olha só, eu não vou falar essa pergunta, eu não vou falar sobre isso, porque eu vou passar, Adriana, você não fica chateada comigo, porque não é o foco do que a gente está falando aqui, tá? Eu vou dar preferência a pessoas que estão fazendo perguntas sobre obsessão espiritual, tá? Mas depois você pode me procurar no Facebook, na MSN, e aí eu falo isso para você, tá? É só para a gente não desviar muito o assunto, mas pode falar comigo depois que eu respondo sua pergunta, tá? A outra pergunta que fizeram aqui é a seguinte: Soraya, podemos ter lembranças passadas sem uma regressão ou terapia? Soraya, sem dúvida nenhuma, tá? Essas são as chamadas regressões espontâneas, tá? Elas são em grande número. As regressões espontâneas elas podem surgir de diversas formas diferentes, tá? Em sonhos, em estado de vigília, em estado de meditação, né? Após um trauma que você viveu, ou após ter vivido uma situação similar de uma vida passada, onde uma se relaciona com a outra e a regressão espontânea se dá, tá? Então, não há dúvida, pode ter uma lembrança de vidas passadas, e nós temos muitas lembranças de vidas passadas, só que muitas vezes a gente não identifica essas lembranças como sendo de vidas passadas. A maioria das vezes a gente acha que a gente está imaginando coisas, tá? Mas pode sim, sem dúvida, tá? Depois, se você quiser, eu posso mandar para você, me pede no PVT, eu mando para você um texto que eu escrevi sobre isso, que tem lá todos os tipos, né, de regressão espontânea, como que acontece, tá? Eu mando para você e você vai se inteirar muito bem sobre esse assunto, tá? Outra pergunta da Adriana é a seguinte: você estava falando sobre obsessores. Será que esses palpites negativos sempre são provindos de obsessores, ou algumas vezes eles não são puramente vindos da psique da pessoa, sem influência de obsessores, por traumas vividos no passado, experiências vividas, etc. Né? Exemplo, uma pessoa que sempre foi criticada pelos pais e houve sempre esse palpite negativo, a incentivando de abandonar seus objetivos ou negativando a si mesma. Ou pessoa que foi sempre rejeitada pelo grupo e pensa que ninguém vai gostar dela. Sim, sem dúvida. Adriana, isso é o que eu falei sobre as subpersonalidades, tá?
que são fatos da vida. Lembra que eu falei sobre o abuso infantil, né? Que você cria praticamente uma outra personalidade dentro da personalidade. Por isso que a gente chama de subpersonalidade, tá? É como se fosse uma outra personalidade, né, que vai concorrer com a personalidade normal que você tem, tá? E além disso existe também a obsessão da personalidade de vida passada. Então pode ser tanto um processo interno quanto um processo externo. Não necessariamente é um obsessor que está falando aquilo, tá? O que pode acontecer também é um obsessor se utilizar daquela predisposição que você tem de uma vida passada para te incutir algum tipo de ideia, para te exercer algum tipo de influência, ou para te dar um comando, ou para direcionar você para algum tipo de conduta específica, tá? Alguma ação, uma atitude, uma iniciativa, etc. Tá? Então ele pode se utilizar dessa tendência que você tem de uma vida passada para fazer com que você faça aquilo que ele quer, ou que ele acha que deve ser. Tá? Então, geralmente, quando entra um processo obsessivo de entidade espiritual, também está ali misturado um processo de auto-obsessão. Tá? Quase sempre é isso. Então, às vezes, é difícil a gente distinguir um de outro. Tá? Mas, geralmente, quando é uma coisa que parece externa a você, por exemplo, uma voz que você escuta, né? Ou algo que você sente que não pertence a você, é possível que seja uma obsessão de um espírito, tá? Que está usando um material pré-existente para fazer com que você sinta alguma coisa já dentro dessa tendência que você tem, tá? Então aí entra a subpersonalidade, personalidade de vidas passadas e a obsessão de uma entidade isolada e externa a você, tá? Aí tem uma pergunta aqui da Flávia. Se as minhas vidas passadas não conseguirem me obsediar, elas podem obsediar alguém mais sensível da minha família? Flávia, podem, tá? Podem, sem dúvida. Eu já vi vários casos disso acontecer. A personalidade de vida passada pode exercer algum tipo de influência sobre pessoas que estão próximas a nós. Dizem, isso eu já não sei se é verdade, mas eu acho até possível, que uma de nossas personalidades possa incorporar numa outra pessoa e agir através dessa pessoa para nos prejudicar, tá? Isso a gente tem assim, né, poucas informações ainda, poucas evidências, né, de que isso possa acontecer. Eu, pelo menos, né, talvez um outro terapeuta possa falar melhor que isso, ou de repente uma pessoa, né, mais ligada ao espiritualismo, à apometria, etc. Mas isso talvez seja possível, tá? E pode ser que seja possível. Agora, isso que eu estou falando é incorporação. Agora, uma personalidade influenciar, né, uma pessoa, isso pode acontecer sim, sem dúvida, né? E essa personalidade passar, né, para a pessoa seus pensamentos, suas crenças, e para que servir, né, como o anteparo para que essa pessoa da sua família cause algum tipo de prejuízo para você mesmo, né? Então pode acontecer sim, tá? E isso muitas vezes acontece. A Soraya pergunta o seguinte: tenho tanto medo de estar obsediando o grande amor da minha vida, né? Ela está dizendo que ela tem medo de estar obsediando o grande amor da vida dela. Soraya, quando a gente realiza a obsessão, outra pessoa, e a gente não quer realizar essa obsessão, é porque a nossa consciência está dividida, tá? Uma parte da gente realiza essa obsessão e outra parte não concorda com essa obsessão. Quer dizer, é um processo que a gente faz inconsciente. E nisso pode entrar as nossas personalidades de vidas passadas, que podem estabelecer um processo obsessivo com pessoas que são do nosso convívio, tá? Mas isso é algo que você pode mudar, tá? Inclusive, você pode tentar um tratamento com terapia de vidas passadas e pode harmonizar a sua relação com a pessoa que você convive, né? Marido, namorado, etc. Tá? Isso é uma coisa que é comum de acontecer, e os relacionamentos
eles acontecem, né? Acontece de você entrar num processo obsessivo com o outro entrar, né, num outro processo obsessivo com você, um ficar obsediando o outro, um ficar tentando reprimir o outro, tentar cercear a liberdade do outro, né? Quando a gente tem opiniões muito fortes, muito firmes, não quer arredar pé da nossa opinião, quando a gente acha que o outro tem que fazer a coisa do nosso jeito, né? Tem uma frase do Raul Seixas que está dentro de uma música dele que eu acho maravilhosa. Ele diz o seguinte: o amor só dura em liberdade, o ciúme é só vaidade, né? Tento, mas eu vou me libertar. Quer dizer, ele está falando de um pouco desse processo, né? Quer dizer, o amor ele só dura em liberdade. Você só pode amar uma pessoa quando você deixa essa pessoa livre, né? Se você tenta prender essa pessoa, o que acontece? Você tenta prender a pessoa, você entra num processo obsessivo. Você tenta prender essa pessoa. Quando você tenta prender essa pessoa já não é mais ela mesma. Porque a pessoa ela só vai expressar aquilo que ela é se ela estiver livre. Se você cercear a liberdade da pessoa, reprimi-la e tiver um sentimento de posse, né, tirar a liberdade dela, a pessoa que você ama já não vai mais ser a mesma pessoa, ela já vai, né, ter uma dificuldade de se expressar. Quem ama de verdade deixa a pessoa livre. Nem que a pessoa não fique comigo, né, com a própria pessoa. Às vezes você pode pensar, mas eu amo muito essa pessoa, né? Mas se ela não quiser ficar comigo, não tem problema. Que ela esteja feliz com outra pessoa. Para mim isso é suficiente. Esse é o amor verdadeiro. Tá? É o amor que, mesmo que você não receba nada em troca por esse amor, você quer que a outra pessoa seja feliz. Você deseja a felicidade dessa pessoa acima de qualquer coisa. Tá? Esse é o amor verdadeiro. Quando você deseja o bem do outro sem nenhuma preocupação pessoal, sem nenhum interesse pessoal. Tá? Esse é o que a gente pode chamar de um amor verdadeiro. Então, o amor verdadeiro ele existe dentro da liberdade, né? Até porque quando você prende o outro, você também está preso ao outro dentro desse processo de aprisionamento. Por exemplo, se você é um guarda, tá? Você prende um assaltante, um bandido. Esse bandido está lá na cela. E você é um guarda que vai cuidar para que esse bandido não saia da cela. Vocês concordam comigo que o policial ele está tão preso quanto o bandido que está preso na cela? Ele não pode sair dali, né? Porque se ele sair, o bandido pode sair. Ele monta a guarda ali, impedindo que aquele bandido fuja da prisão, tá? Em qualquer momento ele pode fugir. Então ele fica lá. Esse policial que fica lá preso, né? Ali tomando conta para o bandido não fugir, ele está tão preso quanto o bandido que está preso. A mesma coisa acontece com as pessoas que querem prender a outra. Você fica tão preocupado com o processo de prender o outro, de cercear o outro, de tirar a liberdade do outro, que você acaba se prendendo ao outro tanto quanto você prende o outro. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente deve evitar ao máximo. E nós temos poder para isso. Né? A gente tem poder para deixar o outro livre, porque quando a gente deixa o outro livre, nós somos muito, muito mais felizes com o outro. Isso não resta a menor dúvida. Tá? Bom, a Cláudia pergunta o seguinte: como se defender desses vampiros? Bom, Cláudia, existem muitas formas de se defender desses vampiros. Tá? Uma das... Oi? A Camila está dizendo sem ser com alho, né? Uma das formas de se defender desses vampiros é você tratar as brechas pelas quais esses vampiros entram. Essa é uma das formas e eu acredito que seja a melhor forma, tá? Se, por exemplo, o vampiro é uma pessoa que é o vampiro crítico, né? Como a gente já viu, é um vampiro crítico. E você é uma pessoa que tem baixa autoestima, um vai complementar o outro, você concorda? Você é uma pessoa que tem baixa autoestima, o outro é o vampiro crítico. Então ele sempre vai te colocar para baixo, e você, como já está para baixo, vai aceitar essa condição. Então qual é a melhor coisa a ser feita nesse caso? É você
tratar essa baixa autoestima, que te leva a acatar essas críticas que ele faz a você e você ser uma vítima fácil dessa obsessão e dessa vampirização, tá? Mas além disso, existem outras formas, só que nessa área não existe muito mágica, tá? Existem terapeutas e espiritualistas que dão cursos enormes sobre defesa psíquica, como se defender psiquicamente, como você pode se proteger de entidades astrais, usa técnica tal, usa técnica tal, técnica tal. Mas, na verdade, o processo é muito, muito mais simples do que as pessoas pensam. Basta você tratar em você aquilo que o outro usa para imprimir em você a vampirização, para extrair de você as energias. Tá? Se você é uma pessoa que tem um ego inflado, você pode sofrer com um vampiro bajulador. O vampiro bajulador ele vai entrar dentro do seu ego e vai começar a te elogiar, vai começar a te puxar o saco e você vai entrar direitinho. Muita gente entra nisso. Tá? Então, se você fechar essa brecha do seu ego, você não vai ser vítima do vampiro bajulador. Se você é uma pessoa carente, solitária, e você encontra um vampiro tagarela, você pode querer a atenção, né, desse vampiro tagarela. Ele está ali, aparentemente, ele não está te dando atenção, ele está dando atenção para ele mesmo. Porque ele só está falando, ele não está prestando atenção em você. Mas, ilusoriamente, ele está ali te dando uma atenção, vocês estão conversando, e por você ser uma pessoa carente, você vai entrar de bandeja dentro da cilada do vampiro tagarela. Tá? Então essa brecha da sua carência, da sua solidão, é o prato cheio para o vampiro tagarela. Então, fechando essa brecha, o vampiro tagarela não vai ter mais acesso a você. Né? Chega uma... Ai, fulano, quero te contar uma coisa e tal. Você já sabe que a pessoa gosta de falar muito e não tá te ouvindo, não tá nem aí para você. Ela só quer falar, descarregar em cima de você e você ficar com as energias dela e ao mesmo tempo ela te sugar a energia. Né? Então você, pô, fulano, olha, agora não dá, não tem como, porque eu estou fazendo tal coisa. Né? Isso também é uma posição que as pessoas que não sabem dizer não têm que aprender. Tem muita gente que não sabe dizer não, né? Que fica com medo da reação do outro. Ai, mas o que o outro vai pensar se eu disser não, né? Vai ficar achando que eu sou inconveniente, né? Ou então que eu não estou ligando para ela, né? Geralmente são pessoas que se sentem culpadas por tudo, né? Ou pessoas que fizeram coisas muito ruins em vidas passadas e agora aceitam tudo, né? Porque em vidas passadas já podem ter negado muitas coisas a outras pessoas e hoje a gente já tem essa dificuldade de dizer não. Mas muitas vezes a gente tem que dizer não, sim. A gente tem que dizer não, porque senão nós é que sofremos, tá? Então é isso, viu? A grande questão, Cláudia, é a gente tratar as nossas brechas. E, nesse âmbito não tem caminho fácil, tá? Desconfie de todas as pessoas que oferecerem a você métodos revolucionários de defesa psíquica. Eu acho até que algumas dessas técnicas podem funcionar. Tem um livro da Diane Fortune, tá? Que se chama Autodefesa Psíquica, que é um livro maravilhoso. Ela ensina um monte de técnica, mas ela também fala desse ponto que nós estamos falando, tá? Ela ensina técnicas, ela fala como que a gente pode se proteger, né? Agora, a Judy Hall também tem um livro muito parecido, que é uma pessoa que ela é uma terapeuta de vidas passadas também. Ela fala muito sobre isso também. Eu não lembro agora o nome do livro. A Arte da Proteção Psíquica, tá? Se você quiser, você pode procurar esses dois livros: Autodefesa Psíquica, da Diane Fortune, e A Arte da Proteção Psíquica, da Judy Hall, tá? São dois livros ótimos, né? Ensinam várias técnicas, mas você tem sempre que atentar para essa questão das brechas, das fraquezas, tá? Porque não adianta a gente ficar fazendo milhares de técnicas e a gente deixar o nosso interior todo desarrumado, todo desorganizado, porque aí nós vamos ser vítimas de todos os tipos de obsessão, tá? Bom, a Cláudia pergunta o seguinte: pode existir um vampiro com várias características individuais? Pode, claro, sem dúvida. Pode ser um vampiro que tenha duas ou mais desses tipos que eu mencionei, né? Pode ser um vampiro tagarela e ao mesmo tempo bajulador, né? Eu conheci um,
E quando ele, isso na época da faculdade ainda, tinha uma pessoa, ele ficava toda hora me elogiando. Puxa, mas você que é um cara inteligente, você vai entender isso que eu estou dizendo. Olha a manipulação dele. Você que é um cara inteligente, você vai entender isso que eu estou dizendo. Quer dizer, se eu não entender, eu não sou um cara inteligente, né? Então ele fica né, te manipulando pelo elogio, o vampiro bajulador, né? Então, assim, se você como você é um cara inteligente, você vai entender isso que eu estou falando. Se você discorda dele, né, você já não é um cara inteligente. Então, como ele te elogia, você já vai ter uma predisposição a aceitar tudo que ele fala, mesmo que seja uma coisa que você não concorde, ou até que vá de encontro às suas crenças, às suas convicções pessoais, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque dentro desse processo de vampirização pode ter um indivíduo bajulador e também tagarela. O vampiro, bajulador e tagarela, que era o caso dessa pessoa. Ele falava, de vez em quando soltava um elogio, né? E aí a pessoa tem uma tendência sempre a aceitar o que ele fala, porque ele sempre te elogia. Entendeu? Então, todo cuidado é pouco com esse tipo de situação, tá? Mas, sem dúvida, pode existir vários tipos de vampiros, tá? O Jonathan pergunta o seguinte: tenho tido experiências nada positivas. Tenho recebido visitas no meu ambiente de trabalho, visitas de desencarnados. Está bastante complicado. Eles também são vampiros? Olha, todo desencarnado, ele é, em princípio, um sugador de energia, tá? Mesmo aqueles que têm uma intenção positiva, mesmo aqueles que querem o nosso bem, como o exemplo que eu já citei, eles vão de alguma forma tentar sugar a sua energia, tá? Mesmo que seja inconscientemente. Por exemplo, o exemplo do pai que desencarnou e que fica tentando ajudar o filho e proteger o filho, né? Nessa proteção excessiva, ele começa a impedir o filho de fazer determinadas coisas que para ele não são corretas, né? Então, nessa tentativa de impedir, ele vai sugar a energia do filho, tá? Isso eu estou falando desencarnado, mas o encarnado também é assim, tá? Mãe com filho, filho com mãe, marido, esposa, irmão, irmã, né? Enfim, qualquer tipo de parentesco ou até de amizade, tá? Então, o Jonathan, eles são vampiros também, tá? Todo processo obsessivo entra um processo de extração de energias, tá? Agora, você está tendo experiências nada positivas, recebendo visitas no seu ambiente de trabalho, você pode começar a encontrar meios de se conhecer melhor e, através desse autoconhecimento, você tratar as suas brechas e não deixar mais que as entidades se utilizem das suas tendências para te fazer mal, tá? Mas, de qualquer forma, como eu já disse, né, também no meio da palestra, essas entidades podem incorporar em determinadas pessoas e vir te fazer mal. Ou não necessariamente incorporar, mas influenciar as pessoas para te atingir de alguma forma, tá? Isso é uma coisa muito comum de acontecer, ok? Gente, quero agradecer muito a presença de todos vocês, tá? Eu vou deixar as outras considerações para a próxima semana, tá? Agradeço muito a vocês. Quero lembrar que a gente tem um site, www.terapiadevidaspassadas.net. Quem tiver interesse em fazer a terapia de regressão, é só falar comigo ou com a Camila. Eu acho, inclusive, que a Camila está com a agenda cheia, né, atualmente. Mas eu ainda estou, eu acredito que com 1 ou 2 horários, eu vou verificar, tá? Quem tiver interesse pode vir participar da nossa terapia. Quem tiver interesse nos nossos livros, eu tenho 5 livros publicados sobre terapia de vidas passadas. Tratado de terapia de vidas passadas, volume 1, 2 e 3. O volume 3 eu ainda não terminei de revisar, ele ainda está no prelo, mas o volume 1 e o volume 2 estão disponíveis. Se vocês quiserem, vocês podem adquirir comigo. Tem o livro Regressão à Espiritualidade, Novos Caminhos da Terapia de Vidas Passadas, que foi a primeira exposição que eu fiz sobre a TVP. Dentro de tudo isso que eu falei com vocês hoje, eu falo também sobre obsessão, sobre personalidades, e aí eu estendo um pouco mais esse assunto, tá? E é isso, gente. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Tem os livros também da Camila. Quem quiser
Camila está me dizendo aqui que 42 pessoas estão assistindo agora, não é isso? Que 42 pessoas assistiram a palestra. Quero agradecer muito a todos vocês, tá? E dizer que toda segunda-feira eu estarei aqui no Facebook, no Stream, dando uma palestra sobre terapia de vidas passadas. Quem tiver interesse em se inteirar mais sobre essa terapêutica ou até sobre a terapia em si, né, sobre os aspectos psicológicos das vidas passadas, sobre os fatos espirituais que a gente vê na TVP, é só entrar aqui que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, ok? Vocês podem assistir também os meus vídeos no YouTube, os vídeos da Camila, as palestras que a gente tem arquivadas, tá? Aqui no nosso arquivo do Stream, a gente fala sobre temas diferentes. E nós estamos tentando organizar um congresso de terapia de vidas passadas online, tá? Que a gente vai chamar terapeutas de todo o Brasil. O congresso vai ser absolutamente gratuito, tá? Como essas palestras que a gente está dando aqui. Congresso inteiramente gratuito. E a gente vai falar sobre os diversos aspectos da terapia de vidas passadas. E quem tiver interesse é só mandar para a gente, né, um e-mail dizendo: eu tenho interesse, quando tiver o congresso vocês me chamam, ok? A Camila está dizendo aqui que o pessoal está falando, né? Gente, quero agradecer muito a presença de vocês, tá? Toda segunda-feira eu vou estar aqui, tá? Quem tiver interesse na terapia de vidas passadas, pode falar comigo, com a Camila, tá? A gente vai ter todo o prazer de receber vocês. A Camila vai estar dando uma outra palestra agora, nessa quinta-feira, tá? Às 21 horas, no mesmo horário. Vou perguntar para ela se ela já tem... é uma palestra sobre apometria e terapia de vidas passadas, tá? Quem tiver interesse em se inteirar, palestra inteiramente gratuita. Quem conhecer pessoas que se interessam por esse tema, chamem, né, amigos, parentes, pessoas que gostem, que aqui a gente tem um espaço aberto para trocar informações sobre esse tipo de assunto e todos nós crescermos conjuntamente, tá? Gente, muito obrigado e eu espero vocês na próxima segunda-feira falando sobre um outro tema da terapia de vidas passadas. Grande abraço a todos e muita paz e muita luz.